Olá! Bora mergulhar hoje num dos conceitos mais, digamos, misteriosos e fascinantes da Bíblia, o Espírito Santo. A história dele é uma jornada e tanto, que vai de uma força cósmica quase selvagem até uma presença super íntima e pessoal. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma única palavrinha em hebraico. A palavra-chave para tudo isso é ruá. Pensa nela como se fosse uma moeda de dois lados, sabe? De um lado, ruá é vento, aquela força da natureza que a gente não controla, é misteriosa, poderosa. Mas do outro lado, ruá também é sopro, a respiração, o fôlego de vida que Deus nos dá. Algo muito íntimo, vital. Essa dualidade, essa tensão entre o poder que vem de fora e a vida que está dentro, é a base para a gente entender toda a trajetória do Espírito Santo. Então a nossa jornada começa lá atrás, no Antigo Testamento. É lá que essa Ruhá se manifestava como uma força bem misteriosa e poderosa. Vamos ver como o antigo povo de Israel entendia isso. No Antigo Testamento, a Ruá não era vista como uma presença constante, ali, o tempo todo. Era mais como uma força externa, dinâmica, uma intervenção de Deus em momentos super cruciais. Imagina um raio caindo sobre pessoas específicas, capacitando elas para missões que pareciam impossíveis. Era mais ou menos isso. E quem eram essas pessoas escolhidas? Geralmente líderes carismáticos, como os juízes e os primeiros reis. Nomes como Sansão, Gideão, Saul, todos eles, em algum momento, foram tomados por esse espírito que os transformou em heróis, em libertadores de Israel. Era uma força impetuosa, sabe? Uma capacitação divina para missões extraordinárias. E aqui a gente vê uma evolução bem fascinante. Com os juízes, o espírito era um impulso, algo meio passageiro. Já com os reis, como Davi, a coisa muda, vira um dom permanente ligado ao ritual da unção. E aí, com os profetas, a ênfase muda de novo. O foco sai da palavra de Deus e vai para a ação do Espírito de Deus, revelando uma dimensão totalmente nova da sua obra. Agora, do Antigo para o Novo Testamento, a história do Espírito dá um salto gigantesco. Com a chegada de Jesus, essa força que era misteriosa se torna pessoal, central. E isso muda absolutamente tudo. Logo no comecinho do seu ministério, Jesus faz uma declaração que é uma verdadeira bomba. Ele entra na sinagoga, lê um trecho do profeta Isaías e simplesmente aplica a si mesmo. O Espírito está sobre mim. Com essa frase, ele está se revelando como o Messias, o ungido, aquele que veio para cumprir todas as promessas do Antigo Testamento. E aqui a história fica ainda mais interessante. Se a gente olhar os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus é o único que possui o Espírito. É exclusivo dele. Mas no evangelho de João, a coisa muda de figura. Jesus não apenas tem o Espírito, como ele o compartilha. Ele se torna a fonte do Espírito para todo mundo. Essa mudança de perspectiva é radical. Em João, a morte de Jesus não é o fim, mas o início de algo totalmente novo. Na cruz, o texto diz que ele entrega o seu espírito. E depois de ressuscitado, ele sopra sobre os discípulos, um gesto que lembra a própria criação do mundo. O espírito que antes parecia habitar só em Jesus, agora é derramado sobre toda a comunidade. Com a ascensão de Jesus, o Espírito Santo assume um protagonismo diferente. Ele passa a ser a força motriz da igreja primitiva, aquele que impulsiona os discípulos a levarem a mensagem de Cristo para o mundo todo. 139. Se a gente quer entender o papel do Espírito na igreja lá do começo, a gente precisa olhar para o apóstolo Paulo. Ele é, sem dúvida, o grande arquiteto da teologia cristã. E nas suas cartas, ele menciona o Espírito 139 vezes. Esse número já mostra o quão central o Espírito era para a fé e para a vida dos primeiros cristãos, né? A grande sacada de Paulo é conectar o Espírito diretamente a Jesus. Ele não fala só de um Espírito de Deus de forma genérica, mas do Espírito de Cristo. É como se o Espírito fosse a presença contínua de Jesus ressuscitado no meio da gente. Ter o Espírito é estar em Cristo e ter Cristo na gente. Então, o Espírito não age mais só em indivíduos isolados, mas na comunidade como um todo. Ele une pessoas de origens completamente diferentes num só corpo, capacita cada um com dons para o bem de todos e empurra a igreja para levar a mensagem de Cristo até os confins da terra. O Espírito é, de fato, o coração pulsante da igreja, a sua alma. Ok, depois dessa viagem toda, o que a gente pode concluir? Vamos tentar resumir as principais funções do Espírito Santo para entender o significado dele para nós hoje. Basicamente, esta lista resume a obra do Espírito. Ele nos conecta a Jesus,
nos une como comunidade, nos impulsiona a agir no mundo e mais, nos faz filhos e filhas de Deus. Ele é a presença viva de Deus em nós e entre nós, transformando a história e, claro, os nossos corações. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente viu que a Bíblia apresenta o Espírito como o ruá, um vento selvagem, imprevisível, que ninguém consegue domar. Se essa é a essência dele, o que isso quer dizer para as instituições, às vezes tão rígidas que foram construídas em seu nome? Como a gente vive essa liberdade toda em meio a estruturas e tradições que muitas vezes tentam controlá-lo, tentam colocar esse vento numa caixinha? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise com a gente.